E o caso do suposto entregador de gás que foi preso numa academia porque uma guerreira começou a gritar que o cara tava mexendo com ela, e mesmo com as imagens e com mais de 17 testemunhas, o cara acabou encaminhado para uma penitenciária. Esse caso deixou muita gente preocupada porque inclusive teve gente que falou que a esposa do entregador de gás estava grávida de gêmeos e acabou tendo um parto prematuro, onde as crianças estavam inclusive correndo risco de vida. E diante desses fatos, uma fofoca fresquinha aí pra galera comentar, muitos criadores de conteúdo resolveram farmar até as bolas. E o principal deles, que eu acompanho todos os vídeos, foi o Brunão Gílio. Já vou falar logo de vez. O Brunão é gente boa, é dos nossos, né, senhores? Com certeza ele não vai ficar chateado de eu explanar aqui o que aconteceu. Projeto Conselho também foi outro que, enquanto pôde tirar até a última gota desse assunto, ele foi também como se não houvesse amanhã. Inclusive, outra pessoa também que eu vi que ficou muito chateada com essa situação toda, principalmente quando descobriu que era fake, foi Rafael fucking Aires, que falou que ia colocar até os advogados dele na jogada, porque isso não é coisa que se faça. A guerreira que espalhou a fake news falou que ia processar todo mundo que usasse a cara dela, e o Rafael Aires ficou indignado. Mas eu gostaria de começar esse vídeo falando sobre ele, senhores. Chedney Sônia Abrão da Red Pill, mentiroso bolivariano do Santos. Exatamente. É claro que eu vou conter as minhas críticas aqui quanto ao bolivariano. Todos sabem que recentemente ele, durante um podcast, falou o nome do meu canal, ainda sugeriu a galera que estivesse assistindo para se inscrever no Moreno Tatuado. Se vocês digitarem, vocês vão lá no canal do Moreno Tatuado. Ah, esse canal é mó barato. Pega o canal dele lá pra vocês verem ele falando sobre isso. Ou seja, eu e o Chedney estamos vivendo um momento de trégua aí nas nossas diferenças, mas isso não significa que eu não vou colocar um pequeno trecho aqui de uma live que ele fez com uma rapaziada, onde ele levantou esse assunto pro pessoal comentar, e eu fiquei impressionado. Vejam a seriedade que Junior Chedney trata uma fofoca fake ainda, além de tudo. Se fosse uma fofoca verdadeira, eu não falaria nada, porque eu também faço isso, mas o cara trazer esse assunto como se fosse uma coisa extremamente importante pro podcast, sendo que ele nem procurou saber se isso é verdade ou não. E tem outra, até o momento não se pronunciou, viu, senhores? Ficou por isso mesmo. Vamos ver aqui então um pequeno trecho onde o Junior Chedney coloca esse assunto falso na mesa. Tente não se emocionar com a seriedade de Junior Chedney. Você viu a história da mulher da academia? Qual do bicho? História? Não sei. Tem um cara que foi preso. Começou bem essa história. Uma menina da academia entrou lá, uma influenciadora, que ela chegou se filmando. Tipo, metade de um pano aqui, metade de um pano aqui embaixo. É o jeito que ela entrou na academia. Entrou assim. Se filmando, a bonita. Chegou se filmando. Tá. Aquela influenciadora aí. Toma esse celular aqui, celular aqui. Ela encostou num cara. Esse cara tava na dele, de boa. Tipo, o Carlão lá treinando. O cara tava treinando. Na boa. Ele fazendo a parada dele. Nem olhar pra mim ele tava olhando. Mas ela encostou nele e aí rolou uma discussão. Tá aí, senhores, eu coloquei só um pedacinho, sabe por quê? O gigante Richard aí na ocasião ficou repetindo tudo que o Junior Chedney falava. Parecia o Chaves naquele episódio que ele falava o gato ou o Kiko. E uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui, olha a cara dos caras de seriedade a hora que o Junior Chedney coloca esse assunto na mesa. É como se ele estivesse discutindo um assunto extremamente sério. Olha as microexpressões faciais daquele cara do bigode. Os caras levando a sério mesmo essa história aí do bolivariano, sem mesmo saber se isso é verdade. Eu exijo explicações. Como eu falei, a Sônia Abrão da Red Pill não se manifestou até o momento, não houve nenhum pedido de desculpa oficial quanto a esse mal entendido, e os caras sérios, senhores. Tipo assim, vamos ouvir o que o bolivariano tem a dizer, porque estamos num podcast e a gente não pode fazer feio. O gigante Richard estava prestando tanta atenção que ele usou essa técnica milenar de repetir a última frase que o bolivariano falava, para ver se ele internalizava melhor essa informação e para ver se dava tempo dele pensar numa coisa impressionante para dizer logo em seguida. Mas tenho que dizer que, embora o gigante Richard seja um cara muito bacana, gente boa, eu gosto muito do canal dele, mas fomos enganados, senhores. Os caras farmando até as bolas aí com um negócio que não tem nada a ver. Quando o bolivariano colocou esse assunto na mesa, já haviam rumores que essa história era fake, mas que se exploda a verdade. O bolivariano não pode ver uma fofoca que ele já quer contar. Agora, se é fake ou se não é, isso já é outra coisa. Agora, e o projeto Conselho, senhores? Grande Ricardão, sou um fã do canal dele, assisto todos os vídeos. Recomendo a todos que não conhecem que dê uma olhada lá, é muito bom o conteúdo dele. E ele também não perdeu a oportunidade, lógico.
O Ricardão, embora tenha esse ar um pouco mais intelectual, mas o ramo dele é o mesmo que o nosso, que é a boa e velha fofoca pio. E ele, diante desses fatos, desse acontecimento, até porque tem dia que não tem assunto, rapazes. O cara quer falar alguma coisa, quer fazer algum vídeo pra não passar em branco, mas vai falar do quê? E diante desses fatos, o Ricardão não perdeu tempo, foi lá e gravou um vídeo, logicamente, falando sobre a denúncia que a gente foi descobrir logo depois que era falsa, e no dia seguinte ele já veio se retratar, farmou na ida e na volta, como se não bastasse. E no vídeo do Ricardão, depois explicando que houve um equívoco, ele trouxe um relato de um policial falando que não era nada disso, não havia motivos para preocupação, esse negócio foi inventado da cabeça daquela senhora lá que falou que vai processar todo mundo. E eu tenho que dizer aqui só de passagem, uma senhora com baixíssimas capacidades cognitivas, pelo amor de Deus. Eu na época não fiz vídeo falando sobre isso, justamente por causa da guerreira que estava falando sobre esse caso. Eu parece que já estava pressentindo que alguma coisa não estava certa com o relato dela. O Ricardão Projeto Tomé foi na onda da madame, até porque, como eu falei, naquela ocasião não estava acontecendo nada e essa era uma excelente oportunidade de farmar com esse assunto. E o Ricardão foi um deles, assim como Chedney Bolivariano, Rafael Aires, tantos outros aí caíram nesse golpe aí do entregador de gás. Mas agora eu gostaria de falar do maior de todos, senhores, exatamente, Bruno fucking Giglio. Eu acompanho todos os vídeos dele, sou um grande admirador do trabalho do Brunão e ele fez nada menos que 4 vídeos falando sobre isso. Chupa Brasil! Primeiro, ele fez um vídeo falando todas as informações falsas sobre o assunto. Ele reagiu àquela madame que começou a espalhar essa mentira. O vídeo foi bem. O Brunão Giglio viu que a galera tava querendo saber sobre esse assunto. O que ele fez, senhores? Outro vídeo. E dessa vez ele já tirou um pouco o pé. Ele trouxe as informações verdadeiras, colocou o depoimento do policial, o mesmo que o Ricardão fez. Inclusive, é muito comum um criador copiar vídeo do outro. Eu mesmo faço isso direto, mas quem começou com essa prática foi Chedney Bolivariano, viu? Fui eu não. Mas enfim, provavelmente o Ricardo copiou o vídeo do Brunão, não tem problema. Até porque quando um vídeo explode de visualização, é aí que a galera vai lá e copia mesmo na cara dura. E se precisar fazer um react do próprio vídeo que viralizou, não tem problema, é dentro. E aí, como se não bastasse, o Brunão ainda fez 2 vídeos, tá de brincadeira. Depois de falar que era mentira aquele assunto, mesmo assim ele resolveu fazer um pedindo desculpa e esse aqui é o mais impressionante. O Brunão colocou tanto na capa quanto no título do vídeo que ele ia oficialmente pedir desculpa pela fake news que ele reagiu. E durante o vídeo, para minha surpresa, olha aqui o que o Brunão falou para nós seguidores. E já vou avisando, senhores, tente não se emocionar com a sinceridade do Brunão. E aí, o que eu achei mais curioso, velho, é que nesse vídeo que eu fiz ontem, falando sobre o caso, desmentindo, na verdade, né, vieram os Zé Ruela aqui chorando no comentário, pô, mano, você tem que fazer um vídeo pedindo desculpa, cara, tiozão, pede desculpa, mano, você mentiu pra gente. Meu irmão, que mané pedir desculpa? Cheira minha virilha suada, meu querido, que pedir desculpa o quê? Eu falei inúmeras vezes no vídeo que essa história podia ser mentira, inclusive eu vou pegar todos os trechos que eu falei aqui, que eu achava que podia ser mentira, e você vai ver isso aqui agora. Tá aí, senhores, esse foi o pedido oficial de desculpa do Bruno Giglio. Na verdade, ele não pediu desculpa coisa nenhuma, sugeriu aos rapazes que ficaram pedindo pra ele se desculpar que cheirassem a virilha dele e ficou por isso mesmo. Segundo o próprio Brunão, durante o vídeo, ele fez vários alertas que ele não sabia se realmente aquilo era verdade ou era uma grande brincadeira da guerreira lá. E mesmo o título do vídeo sendo esse, o meu pedido oficial de desculpa, o Brunão meteu essa. Mas é claro que eu tenho que dizer também que o miserável é um gênio. O Brunão, assim como todo mundo, quando um vídeo bomba, o que ele faz? Ele faz outro vídeo falando sobre o mesmo assunto, mesmo desconfiando que talvez isso não era verdade. Ele fez outro vídeo, depois fez outro e outro depois, e vocês que lidem com isso. Cheira minha virilha. Quem não se lembra, por exemplo, da cobertura jornalística que Junior Chedney fez no caso Cynthia Chagas? Não é que ele fez um vídeo atrás do outro, ele invernou. Eu acho que ele dormiu lá no estúdio onde ele faz o Redcast, porque ele fazia live, depois fazia vídeo pro canal que ele tinha na época, e live, e quando ia o Serjão dos Toletes, ele metia uma Cynthia Chagas lá no meio do assunto, e foi dessa forma que o Bolivariano se tornou milionário. Você percebe isso analisando a evolução capilar do Bolivariano, senhores. Pode ver que nos vídeos antigos o cabelo dele era crespo e foi alisando paulatinamente, e o pior, misteriosamente. O que ele faz nesse cabelo aí pra alisar, talvez nunca saberemos. E no caso do Brunão Giglio é a mesma coisa. Até porque o Brunão não tem culpa, ele é inocente nessa história,
mas eu diria que essa fake news aí não foi nada mal para os criadores de conteúdo. Ricardo Tomé meteu 2 vídeos falando sobre esse tema. Júnior Chedney Bolivariano, então nem se fala, já tratou de trazer esse assunto logo pro Redcast com os maiores especialistas em assuntos aleatórios, que são aqueles caras lá que ele convidou. E o Brunão então estourou, pelo amor de Deus. Um dos vídeos tá com quase 200 mil visualizações e vocês que lidem com isso. Mesmo sendo mentira, os vídeos permanecem no ar até hoje, até porque foi um grande sucesso e não há motivos para preocupação, pessoal. Calma, vai ficar enchendo o saco agora só por causa que os caras reagiram a conteúdo fake? Eu também provavelmente devo ter caído nessa em algum momento de reagir a algum conteúdo que não era 100% verdade. Isso aí acontece, gente. Coitado dos caras, né? Só porque eles ganharam dinheiro com esse negócio, isso não significa que eles não ficaram extremamente chateados com esse assunto. E agora, falando sério aqui, é lógico que tudo que eu falei trata-se de uma grande brincadeira, viu, pessoal? Nada contra aí as pessoas que eu citei no vídeo. Brunão, um grande abraço, sou admirador aí do trabalho dele. Projeto Conselho também, não fique chateado de eu ter citado brevemente o seu canal. E o Teta Bolivariano, né, senhores? Como falei, estamos no momento de cessar fogo entre eu e o Bolivariano. As negociações para eu participar do Redcast continua. Minha equipe tá conversando lá com o pessoal e só tem 2 coisas que me impedem de participar do Redcast. Primeiro é que a minha agenda anda muito lotada. E segundo é que eu não fui convidado. Trágico, senhores. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Você achou gostosinho os caras quase uma semana falando sobre esse negócio que era mentira? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E se for do seu interesse, logicamente, considere um dia juntar-se a Masters Teta Júnior Chagas React de Fake News Bolivariano dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo vocês assistir a eles e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!